Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força para cima que não cessa há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, ser a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. Amigo ouvinte, mais uma vez, com imensa alegria que nos encontramos nesse programa Evangelho e Vida para pensar, refletir sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E agora, findando o ano, estamos aqui com uma reiterada alegria por concluirmos, esses 12 meses falando desses assuntos que são tão importantes para as nossas vidas, como tenho dito sempre, cada vez que aqui participo, nessa grande oportunidade de estar em contato com os ensinamentos de Jesus, que tem o objetivo de construir em nós um olhar diferente para a vida. Eu me chamo Henrique Parente e aqui nos encontramos uma vez no mês, mas todas as outras vezes, outros queridos amigos aqui se encontram neste mesmo programa para também refletir a respeito dos ensinamentos cristãos, espíritas e comentar a respeito de cada um deles de acordo com o momento em que estão vivendo, de acordo com os estudos em que aplicam e que sentem a necessidade, porque todos estamos buscando de alguma forma o entendimento a respeito da vida, compreender melhor as nossas relações, que não são nada fáceis muitas vezes consigo mesmo, com os nossos semelhantes, mas nós entendemos sim que a vida é um processo dinâmico de desenvolvimento e que por nossa natureza verdadeira, que é uma natureza espiritual, precisamos estar de acordo com a busca da compreensão dessa natureza. E nada melhor do que os ensinamentos de Jesus, como compreendemos e chamamos a doutrina de Jesus, ou seja, o ensinamento, que tem por objetivo nos conduzir pouco a pouco à compreensão cada vez mais justa a respeito da vida como um todo. Nós entendemos hoje que a vida é imortal, que Deus nos criou em algum momento da história para nos tornar perfectíveis, ou seja, para que nós possamos fazer parte do processo de desenvolvimento do nosso amadurecimento e vamos nos tornar um dia seres perfeitos no sentido da palavra, mas entendendo que é uma perfeição relativa aos seres criados, como ensina o nosso querido Allan Kardec em A Gênese, porque absoluto somente Deus o é. E nesse sentido, nós vamos através da vida e das reencarnações, que é um processo pedagógico, um processo onde nós, ou melhor, nos é permitido retomar a caminhada, o contato com a matéria e a dificuldade de perceber as coisas, fazer com que o que existe dentro de nós, que esse sentido espiritual possa eclodir, possa buscar a luz, assim como a semente que é colocada dentro da terra, ela de alguma maneira vai germinar e buscar a luz. Assim o espírito na matéria, ele também vai buscar a sua verdadeira natureza, que nós simbolizamos com a palavra luz,
mas é a luz do conhecimento, a luz de uma moralidade superior e a luz que envolve não só uma pessoa, mas envolve todas as pessoas. Assim como Jesus simbolizava o reino dos céus, semelhante a isto, semelhante àquilo, e uma das vezes que ele faz referência a isso, ele fala daquela rede cheia de peixes na praia, em que todos vêm procurar puxar a rede juntos, porque não dá para alcançar um estado superior, o que é entendido e chamado de céu, sozinho. É preciso que existam outras pessoas, nós somos seres sociais também. Precisamos estar em convívio com as outras pessoas. Passamos por um processo, como diz o nosso querido Carl Gustav Jung, um processo de individuação, onde nós passamos a compreender a nós mesmos como um indivíduo, aquele ser que não se divide. Mas isso não quer dizer que vamos viver sozinhos, porque existem outras individualidades e que nós estaremos naturalmente, assim como estamos nesse estado aqui existencial, mas pensando num futuro, num estado superior, estaremos em comunhão com cada um deles. E um dia, trabalhando juntos, mas também no sentido individual, nós vamos alcançar, como Jesus, o estado de identificação com o próprio Criador. Como o próprio Jesus, relembrando o Velho Testamento, no Salmo 82, versículo 6, disse: Vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. E o que pensava eu para trazer nesse fim de ano, nesse último programa deste ano, pois não temos aqui o tema de estudo corrente que passamos todo ano a desenvolver, mas uma espécie de um tema livre, uma mensagem de final de ano. Eu trouxe inicialmente aquele poema que eu considero belíssimo, que é uma composição, é uma música do nosso querido Guilherme Arantes, onde ele compôs letra e música que fala desse amanhã, né, desse momento futuro, onde todos desejamos, e aí podemos perceber na letra, que é uma letra assim, bastante envolvente, de uma grande beleza, que fala de esperança, pois no amanhã está a resolução, se assim eu posso me expressar, de todas as nossas dificuldades, a compreensão de todas as nossas questões, e é no amanhã que vamos nos encontrar num estado superior. E nesse sentido, eu poderia dizer que o nosso estudo hoje tem um título. Esse título chama-se No Limiar de uma Nova Era. Eu pensei nesse título por conta de duas coisas muito significativas. Um é a lembrança do querido professor José Herculano Pires, que tinha um programa em São Paulo, numa rádio, onde era chamado O Limiar do Amanhã. E nesse programa, muitas vezes ele falava do despontar dessa nova era. Ou seja, quando pensamos no limiar de uma nova era, a gente pensa no início de uma nova era, de um novo tempo. É como se fosse, né, um recomeço, só que preenchido de experiências. Então assim o Herculano, entendendo muito bem a proposta espírita, ele falava nesse tom do limiar, do início dessa nova era, que representa a aproximação para nós de um mundo mais feliz, mas um mundo que se inicia primeiro em nós, dentro de cada um de nós. Porque o exterior é um reflexo disso. Quando um homem alcança um estado superior, ele vai refletir no seu exterior esse estado, esse bem-estar que existe, que passou a existir dentro dele, como um conhecimento onde ele exterioriza esse conhecimento, e com este conhecimento ele pode envolver outras pessoas no sentido do bem, ele pode ministrar conteúdos e auxiliar outras pessoas a também alcançar esse conteúdo. Então pensamos nesse tema para as nossas reflexões, seguindo o que temos feito todo ano aqui no programa Evangelho e Vida, baseadas as nossas reflexões, para nos orientar nesse processo, porque a vida é um processo bastante dinâmico e bastante complexo. Então nós não conquistamos do dia para a noite um estado superior, assim pleno. Nós precisamos de muitas e muitas vidas, e dentro dessas vidas nós vamos experienciando o cotidiano e aprendendo com ele na rotina do dia a dia. E claro que nós também nos desenvolvemos quando estamos no estado espiritual, ou como os espíritos chamam, o estado de espíritos errantes,
porque não vamos estar vinculados especificamente, né, como no momento que estamos encarnados, vinculados ao planeta Terra, dentro dessa situação da materialidade. Então, vamos estar mais livres um pouco, e aí, nesse sentido, é chamado de espíritos errantes. E para que tenhamos aqui uma estrutura, né, dentro dessa reflexão, eu optei em falar lá do último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 18, chamado Sinais dos Tempos, e também sobre a geração nova. Quando a gente pensa nos sinais dos tempos e também no fim dos tempos, né, como a circunstância que propõe o início de um novo momento, e não da destruição do planeta, nós aí temos diante de nós, né, toda uma estrutura necessária para que a gente compreenda isso que estamos atravessando, que é esse momento de transição planetária. Mas uma transição que é o início de uma nova era, mas sem perder o contato com o que já existe. Então, para que a gente não se perca, eu iniciaria com um pequeno texto dizendo o seguinte, palavras do querido Allan Kardec, onde ele diz o seguinte: o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, que somos nós, né? Um imenso governo, onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sob, e olha que coisa interessante, sob o olhar do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. E aí a gente percebe, queridos ouvintes, que precisamos sim da presença constante de um orientador, porque sem a presença de um mestre como Jesus, de um espírito puro, cuja vontade dele, como diz aqui o texto, mantém a unidade, o equilíbrio das coisas, ficaríamos perdidos, vagando, né, por aí durante um bom tempo. Mas a presença dele e a sua vontade que mantém esse equilíbrio, essa unidade, ajuda a gente a não perder-se. E olha que bacana a importância. Ao mesmo tempo que nós colaboramos no processo de desenvolvimento coletivo, nós também necessitamos de uma orientação, de uma presença, né, que faz com que a gente não se perca. E isso é bacana a gente perceber isso, aquele sentido de não estarmos sós, de jeito nenhum. E o próprio Jesus disse, né, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos ciclos. Logo no iniciozinho do texto, do item 1, diz Kardec que os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados, em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. E quando a gente pensa em regeneração da humanidade, é no sentido de gerar novamente um novo nascimento, porque é o início de uma nova era. Por isso optei pelo título do limiar de uma nova era. Porque ali, ou neste período, se inicia uma nova fase para a humanidade. Só que é uma fase que ela depende das fases anteriores. É uma fase de continuidade e de mudança, sim, mas tudo o que aconteceu antes tornou-se extremamente útil, necessário e inevitável. Então, muitas pessoas pensam que o mundo está perdido, que o homem não avança, que dá a sensação do homem estar recuando no sentido moral. E aí eu me lembro de Kardec em outro momento, num outro livro, ou seja, o primeiro livro da codificação, né, estamos estudando aqui com base, né, o último livro que Kardec escreveu, que é a Gênese, e no último capítulo desse livro. Mas voltando aqui ao primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, na questão 784, Kardec perguntou o seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E aí os espíritos responderam: enganas-te. Observa bem o conjunto, e verás que ele, ou seja, o homem, avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal,
para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Então Kardec ele traz a questão para a nossa reflexão a respeito da sensação que a gente tem que o mundo está recuando, mas do ponto de vista moral. É uma sensação que dá. É uma questão que hoje a gente ainda tem nas nossas cabeças, nos nossos pensamentos. E Kardec, em 1800 e lá vai fumaça, ele já falava sobre isso. Só que ele entende que do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência, da tecnologia e tudo que envolve isso, o homem avança bastante. Mas do ponto de vista moral, realmente dá aquela sensação. E aí que vem ao auxílio dos espíritos superiores. Eles dizem que estamos enganados se pensarmos assim. Porque em realidade o homem avança. Basta a gente estender o olhar comparando o passado com o presente e a quantidade de pessoas envolvidas com questões ligadas ao equilíbrio, ao bem-estar, ao abrandamento, né, que a gente percebe dos costumes sob vários pontos de vista. Hoje não mais temos o prazer de ver pessoas morrendo nos circos, atacado por feras, ou mesmo por lutas sangrentas que terminam no desfecho fatal. Hoje o homem não se interessa por isso. Claro que existem grupos que talvez sim, com certeza, que existe muita violência por aí, mas não se compara com a violência da antiguidade. Então quando a gente aquieta o nosso pensamento e busca refletir sobre a presença do passado na história e compara com a atualidade, a gente vai perceber que os espíritos têm razão sim. Por isso que eles dizem com propriedade: engana-te, observa bem o conjunto e verás que ele, ou seja, o homem, avança. Mas para que isso aconteça, é o que eles dizem aqui, é preciso que haja assim, o excesso do mal para que o homem compreenda a necessidade do bem e das reformas. Na questão 785, Kardec volta a perguntar: qual o maior obstáculo ao progresso? E eles responderam: o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então a gente percebe que a grande dificuldade nossa e uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar bastante é combater o orgulho, o egoísmo, que são as verdadeiras chagas da humanidade. Mas o homem avança sempre. Isso traz para a gente um sentido de esperança que, aliás, é o nosso objetivo aqui em trazer essa reflexão no dia de hoje. É olharmos para frente, para um futuro e ver, aliás, olhar para frente, mas também não deixar de olhar para trás, para que a gente tenha a esperança de dias melhores, para que a gente tenha o bom ânimo, para que a gente tenha a força, a vontade de continuar trabalhando para construir um mundo melhor para nós e para as outras pessoas que estão à nossa volta. Kardec ele continua falando a respeito dessas questões e nos chama a atenção que o mundo sim está e vai continuar se transformando, mas sem a necessidade de haver, como muitos imaginam, uma espécie de destruição coletiva maior, semelhante às histórias bíblicas do dilúvio, né, onde você vê uma grande chuva e morrem milhões de pessoas, milhares de pessoas, para começar tudo de novo nesse sentido. Aquilo é um símbolo bíblico muito significativo, mas que hoje, quando a gente pensa até nas questões de ordem ou da ordem geológica, né, o mundo ele teria, né, grandes embaraços por conta dos acontecimentos físicos, como maremotos, né, tsunamis, terremotos, vulcões que vão aí, né, que existem, e esses movimentos fazem parte
do desenvolvimento planetário. O globo está no processo de elaboração, não são coisas que acontecem, ou melhor, são coisas que acontecem, na verdade, naturalmente, e que vão continuar acontecendo até quando haver necessidade, mas que o mundo não se transformaria por conta desses aspectos. E é nesse sentido que Kardec escreve aqui um pouquinho mais do texto: a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam, mas a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles, ou seja, dos homens, o egoísmo e o orgulho. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora. E aí o que eles chamam e inauguram com a presença do Espiritismo no mundo, né, o chamado período psicológico. E existe um texto maravilhoso sobre isso na Revista Espírita de 1858, no mês de abril, que é exatamente com este título, o período psicológico, onde ele chama a nossa atenção para o início dessa nova era nesse sentido. Não estamos falando aqui especificamente da psicologia enquanto ciência, mas no mundo das relações, dos valores, dos sentimentos, das emoções, ou seja, o mundo que envolve o homem na relação um com o outro. Isso é muito significativo e importante. Mas que essas transformações, para que a gente alcance esse estado superior, essa elevação de sentimentos, que isso não se daria, como disse há pouco, através de cataclismos, porque isso fazem parte do processo de desenvolvimento humano. E aí Kardec diz num outro momento o seguinte: é pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então é do conflito de ideias que a gente tem os verdadeiros cataclismos na atualidade. Não só de agora, mas principalmente agora a gente percebe o que está acontecendo com o mundo. Então eu falo isso para que a gente não perca a esperança de jeito nenhum e perceba que as transformações elas estão acontecendo e continuarão acontecendo. Mas para que esse mundo que a gente vive, esse planeta Terra, que é a nossa casa, essa linda casa que a gente habita neste momento, nas muitas moradas que existem, porque existem outras moradas, né? Mas esta é a nossa casa que nos abriga nesse momento. Para que a gente possa alcançar aquele estado que Jesus fala em seu Evangelho, naquela época, 2000 anos atrás, que os mansos herdariam a terra, é preciso desenvolver nos homens, de uma forma mais geral, alguns aspectos significativos, como o que foi lido há pouco aqui da elevação dos sentimentos. E aí é que entra o nosso ponto final, né, da nossa reflexão para este dia de hoje, nesse final de ano, né, que estamos atravessando aqui, após uma pandemia, mas que ela ainda está presente. E é preciso termos cuidado ainda e respeitar as questões de ordem natural. E é o que Kardec chamou de a nova geração, ou seja, uma nova geração de espíritos. E diz o seguinte, o codificador: no dizer dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclismo que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal do que uma nova geração de espíritos. É neste sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, com esta única diferença, e prestemos bem atenção nisso. Diz Kardec, porém, a diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí
se encarnam, não mais se encarnarão. No menino que venha a nascer, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. E aí está o segredo que não é segredo, mas que naturalmente, sem que haja nenhuma mudança exterior, onde a gente não vai perceber, por isso que é preciso engajar-se nesse processo. É a partir dessa mudança, no lugar de um espírito inclinado ao mal, nascerá um espírito inclinado ao bem. E de um em um, pouco a pouco, daqui a algum tempo, o planeta Terra será totalmente transformado. Então eu desejo aqui ao querido amigo ouvinte, primeiro o meu agradecimento pelo carinho de sempre, pelas boas vibrações, não só para mim, mas para todos os companheiros do programa Evangelho e Vida. E desejo a todos vocês um final de ano maravilhoso e um novo ano que desponta com um coração cheio de esperanças por uma vida melhor, mas continuando cada um de nós trabalhando por esse bem comum a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.